Fala galera do Me Salva, nessa aula a gente vai ver uma aplicação bem interessante do princípio de Bernoulli, que é o tubo Pitot. Então, vamos ver aí. O tubo Pitot, ele é utilizado para tomadas de velocidade num escoamento incompressível, né? A gente está usando Bernoulli, então o escoamento tem que ser incompressível. Então, muito bem, a gente vai fazer assim, olha só. Eu tenho o ar aqui escoando num duto, e aí eu insiro esse tubo aqui, que é o meu tubo Pitot. E ele vai ser utilizado, então, para a gente ver qual é a velocidade que o ar está escoando. Como é que isso vai funcionar? Bom, quando o ar ele chega aqui nessa parede do tubo, a velocidade dele é zero. Velocidade aqui, então, é igual a zero. E a gente vai ter aqui, então, a pressão de estagnação, que é um conceito bem interessante da mecânica dos fluidos. O que é a pressão de estagnação? É a pressão que é obtida quando um fluido em escoamento ele é desacelerado até velocidade igual a zero. Então, olha só, ele estava com uma velocidade aqui, ó, uma velocidade V1, que eu vou chamar, e daí ele é desacelerado até ter uma velocidade zero, uma desaceleração sem atrito. E aí, então, como é que eu sei que a velocidade é zero na parede? Bom, porque é uma parede, como é que o fluido vai passar da parede? Ele não tem como, né? Ele vai bater na parede e vai, obviamente, estar parando quando ele estiver em contato com a parede. Então, aqui a velocidade é igual a zero, aqui a velocidade é uma V1, que é o que eu quero descobrir. E aí, eu tenho, pelo princípio de Bernoulli, eu tenho as velocidades, eu tenho a cota Z, só que a cota desse ponto aqui vai ser a mesma cota desse ponto aqui, né? Eles estão na mesma altura, muito bem. E outra coisa que eu tenho são as pressões. Como é que eu vou descobrir as pressões? Através desse meu fluido estático aqui, que é o mercúrio, né? Eu tenho aqui uma coluna de mercúrio, então eu consigo descobrir a pressão através dessas variações. Muito bem, então vamos dar uma olhada aí no nosso princípio de Bernoulli, que ele nos diz. Ele vai nos dizer, né, que a velocidade em 1 ao quadrado sobre 2 mais g vezes a cota em 1 mais a pressão em 1 sobre ρ vai ser igual à velocidade em 2 ali, né, que é zero, como eu acabei de falar para vocês. Quando ele chega na parede, é zero. Então, esse termo aqui a gente já pode cortar. Aí, mais g vezes a cota em 2, que é igual a cota em 1. Então, a gente pode cancelar esse com esse, né? Vamos cancelar, então, esse aqui com esse aqui, porque são a mesma coisa. Mais aqui, P2 sobre ρ, que então a gente vai ter que descobrir, ó, a variação de pressão, né? Porque quando a gente isolar essa velocidade, a gente vai ter o P2 menos o P1. Muito bem, então, vamos ver o que a gente ficou aqui, ó. A gente vai ter V1 ao quadrado sobre 2, mais pressão no ponto 1 sobre ρ, que a gente ainda não sabe quem é essa P1, mas a gente já vai descobrir. Isso aí é igual a P2 sobre ρ, né? Que foi a única coisa que sobrou do outro lado da minha equação. Então, muito bem, agora o que eu faço? Eu tenho que isolar esse V1, que é exatamente o que eu quero descobrir. Então, isolando ele, eu vou ficar aqui V1, ele vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes P2, então, P2 menos P1, isso aí tudo dividido pelo ρ, né? Então, tudo aí dividido pelo ρ. E aqui a raiz quadrada fecha em tudo. Muito bem, então a gente achou essa expressão aqui para velocidade, e agora a gente tem que descobrir quem que é essa variação de pressão, quem que é P2 menos P1. Então, vamos ver isso aí. Olha só, eu tenho aqui então o meu tubo de novo ali, só a parte onde a gente vai analisar as pressões. Então, aqui eu vou ter a minha P1 e aqui eu vou ter a P2, ó, que eu vou ter a P2. Então, a gente sabe que essa variação aqui, esse P2 menos P1, ele vai ser exatamente essa coluna aqui, então, o H, que vai ser os 40 milímetros, eu vou chamar de H, então vamos deixar um H aqui para a gente não esquecer. Então, vai ser H vezes a gravidade vezes o ρ do fluido, esse que no caso é o mercúrio, né? Aqui então a gente tem o mercúrio, o Hg. Então aqui o ρ do mercúrio. E aí a gente pode escrever essa expressão em termos do Sg do mercúrio, né? Então a gente vai escrever que isso aqui é o quê? É o H, a altura da coluna, vezes a gravidade, vezes o ρ da água. Agora a gente troca pelo ρ da água e aí multiplica pelo Sg do mercúrio, né? Então, o Sg do mercúrio. O Sg do mercúrio, né, que é o ρ do mercúrio dividido pelo ρ da água. Muito bem, então a gente tem aqui uma expressão para a variação de pressão. E agora, nessa expressão, a gente conhece tudo. A gente conhece o H, tá aqui, né? Tá dito. A gente conhece a gravidade,
a gente conhece o Rho da água e o SG do mercúrio, é só ver numa tabela, a gente conhece também. Então, olha só, vamos voltar para o que a gente tinha. A gente tinha aqui uma expressão para velocidade em termos da variação de pressão e a gente achou aqui agora uma expressão para variação de pressão. Então a gente só vai substituir isso aqui em cima e daí vai continuar a conta, vai substituir os valores, né? Então a gente vai ficar aqui, ó, que V1 é igual a raiz quadrada de 2 vezes Rho da água vezes a gravidade vezes H vezes o SG do mercúrio, e isso aí tudo dividido pelo Rho do ar, né? Porque o nosso fluido que estava escoando era o ar, então dividido pelo Rho do ar. E agora vamos substituir valores, né? Então a gente vai ter aqui, ó, que V1 ele vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes o Rho da água, né? O Rho da água, ele vai ser o quê? Ele vai ser 10 na 3. Gravidade, vamos usar 9,81, né? 9,81. A coluna de mercúrio eram 40 milímetros, então eu vou escrever 40 vezes 10 na menos 3, porque a gente está usando aqui tudo em metros, né? Então, para passar de milímetros para metros, eu multiplico por 10 na menos 3. E o SG do mercúrio, ele vai ser 13,6. Então, vamos botar aqui, ó, 13,6. Muito bem, agora botei todos os termos de cima. E agora eu só tenho que dividir pelo Rho do ar, que eu também conheço, né? É 1,23. Então, aqui dividido pelo Rho do ar, 1,23. Muito bem, fecho a raiz quadrada. E agora, boto essa expressão na calculadora e fazendo a conta eu vou finalmente chegar, ó, que esse V1 ele é igual a 93,15 metros por segundo. E agora, olha só, para a gente poder usar esse princípio de Bernoulli, a gente tem que o número de Mach, né, o Mach, que é o quê? A velocidade dividido pela velocidade do som, que eu vou chamar de C, o número de Mach, ele tem que ser menor que 0,3. Muito bem, a velocidade do som, a gente vai usar a velocidade do som para 20 graus, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, a gente vai ter a velocidade que a gente achou, esses 93,15, dividido pela velocidade do som a 20 graus, que são 343 metros por segundo, então dividido por 343. Muito bem, isso aqui vai dar o quê? Vai dar igual a 0,27. Então tá, a gente está dentro da nossa hipótese, a gente pode usar o Bernoulli e aí deu tudo certo. Então a velocidade que o ar estava escoando nesse duto é essa aqui que a gente achou realmente, é o 93,15, né? Aqui no final a gente estava testando a nossa hipótese, estava testando se a gente podia realmente usar o princípio de Bernoulli, e a gente podia, né, porque o Mach era menor que 0,3. Então, vamos dar uma retomada aí no que a gente fez, olha só. A gente tinha aqui um tubo de Pitot, o tubo Pitot, né, que é usado para medir a velocidade em um escoamento. E aí, como é que a gente faz? A gente insere o tubo no escoamento. Aqui no fundo do tubo, a gente vai ter uma pressão de estagnação, uma velocidade igual a 0, e a gente consegue medir essa velocidade inicial pela variação de pressão, que é dada aqui pelo fluido que está dentro do tubo, no caso, o mercúrio, e aí a gente vê aqui pela variação da altura desse mercúrio. Então, nessa aula foi isso, espero que você tenha entendido, até a próxima aula, bons estudos!